A paz do Senhor. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, porque o like fortalece o canal, e toque o sino para ser notificado dos próximos vídeos. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu o rio, e assopraram o vento, e combater aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a areia. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, comparou-eis a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Jesus aqui ele está dizendo acerca de um homem. Esse homem ele edifica a sua casa sobre a areia. Esse homem, ele edifica a sua casa sobre a rocha, e sobre a rocha fala de firmeza. A nossa fé tem que estar firme. A firmeza deste homem, ele constrói a sua casa sobre a areia, ele constrói a casa sobre a rocha. A rocha fala de firmeza, porque nós sabemos que a nossa fé é um firme fundamento. A firmeza é a nossa fé. Só que Jesus usa aqui um texto, ele vai falar acerca daqueles que ouvem as palavras, mas as não pratica, ou daqueles que ouvem a palavra, mas pratica, porque Jesus está usando o homem que edificou a casa sobre a areia, e o outro homem edificou a casa sobre a rocha. Rocha é firmeza. Esse homem ele constrói a casa num lugar sólido, num lugar de firmeza, e no lugar de firmeza ele edifica a sua casa. Eu venho entender a sabedoria e a inteligência, porque este homem ele vai construir a sua casa aonde tem firmeza, porque sabendo este homem, porque o homem que ouve e pratica a palavra e as guarda as palavras, ele sabe que vai ter momentos da vida que vai vir as lutas, vai vir as provações, vai vir os intempéries da vida, e este homem aqui ele edifica a sua casa no lugar de firmeza, na rocha, o que significa que ele não edificou a casa em qualquer lugar, ele edificou a casa sobre a rocha. Mas é interessante que quando ele constrói esta casa, porque construir demanda tempo, não é de um dia para outro que você constrói a sua casa. Casa aqui fala de espiritual, casa aqui fala de vida espiritual, pois esse homem edificou a casa no lugar de firmeza, o que significa que levou tempo para ele construir a sua casa. Ele não construiu a sua casa de um dia após o outro, não. Para você construir uma casa terrena, leva meses, até mesmo ano. Então Jesus usa esta parábola para extrair do texto acerca da nossa vida espiritual. Construir a nossa casa significa levar tempo. A nossa casa espiritual está em oração, em jejum, lendo a palavra e praticando o que está sendo ouvido, Este homem ele edificou a casa, ele levou tempo, mas ele se preparou, porque sabendo ele que um homem que edifica uma casa sobre a rocha, ele saberia muito bem que haveria momentos que havia chuva, e havia tempestade, e havia os ventos, os intempéries. Jesus usa o fenômeno natural como no sentido aqui de espiritual. Espiritual aqui significa o quê? Nossa casa é espiritual. Vai ter momentos da nossa vida que vai vir a luta, vai vir as provações, e vai vir os ventos para combater a nossa casa espiritual. Mas se nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, porque o nosso alicerce é a palavra,
Por isso que Jesus está dizendo sobre a palavra, que o homem que edifica a casa na rocha, a rocha é Jesus. E edificar a sua casa significa ouvir a palavra, praticar a palavra, ouvir, guardar e praticar. Significa que quando vier as tempestades, quando vier momentos de luta, quando vier o momento de provação, a sua casa não vai cair, porque a sua casa está edificada na rocha que é Jesus. A rocha fala de Cristo, mas também aqui fala da palavra, porque Jesus está dizendo acerca daqueles que ouvem, daqueles que guardam, daqueles que praticam a palavra. Mas o homem insensato são aqueles que construíram a sua casa sobre areia. A areia fala dos cuidados da vida. A areia é um lugar onde não tem firmeza, o que significa que este homem, ele edificou, tem pessoas que edificam a sua vida espiritual na rocha, mas infelizmente tem igreja que edifica a sua casa sobre a rocha, mas tem igreja que somos nós, edifica a sua casa sobre areia, os cuidados dessa vida. Aí quando vem a luta, aí quando vem a tempestade, aí quando vem momento de provação, o que acontece? A casa dele não está edificada, a casa não vai suportar os ataques, não vai suportar, porque o próprio Jesus, ele diz na sua palavra, em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo acerca de quê? Que vai vir momentos da nossa vida de aflição, momentos que nós vamos ser atacados pelos ventos, atacados pelas circunstâncias que tentam atacar a nossa fé para que a nossa casa venha cair. Mas aquele que edificou a casa na areia, quando desceu a chuva, quando correu os rios e assoprar o vento, aquela casa caiu, e o texto diz que foi grande a sua queda. Mas aquele homem que edificou a casa sobre a rocha, desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, aquela casa ela não caiu, porque ela estava firme. A Bíblia diz aos Hebreus capítulo 11, diz que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, das provas, das incertezas ou da certeza das coisas que se espera. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios, andamos por fé e não por vista. E aos Hebreus 11:6 diz que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e agarra doador dos que o busca. A fé é um firme fundamento, a fé é a firmeza. Tem casas que estão firmes, mas tem casas que não estão firmes. A nossa casa aqui é espiritual. Jesus está dizendo que tem casa que ela está sendo construída na rocha, mas tem muitas casas, infelizmente, espiritual, que está sendo edificada sobre areia, sobre os cuidados dessa vida. São aqueles que têm a oportunidade de ouve a palavra, tem a mesma oportunidade, porque aqui, quando Jesus usa o homem que edificou a casa sobre a rocha, Jesus fala que o que edificou a casa sobre a areia, ouviu também a palavra, teve a oportunidade de edificar a casa sobre a rocha, mas ele não quis edificar a casa sobre a rocha. Ele ouviu a palavra, mas ele não pratica. Esse que constrói a casa na areia, esse que constrói a casa no lugar onde não há firmeza. Tem muitos que não têm firmeza na sua fé, tem muitos que não suportam e não suportarão os ventos. Muitas casas que foram edificadas sobre areia, pode perceber que essas casas não suportam vento, não suporta luta, não suporta, e quando vem os ataques, essa casa ela cai, porque ela não está alicerçada no lugar firme, que é a palavra, pois o que nos dá firmeza é a palavra do Senhor. Este homem edificou a casa sobre a rocha, e esse homem, ele suportou, a casa dele não caiu, porque ele construiu, a sua casa não é em qualquer lugar, ele construiu num lugar da rocha, ele teve sabedoria,
que esse homem aqui ele foi sábio. Ele edificou a casa dele em Cristo, na palavra. Ele edificou no lugar onde tem rocha, aonde ele sabia que haveria chuva, ia vir tempestade, ventos, os rios iam combater aquela casa. Mas a diferença, combateu aquela casa e não caiu. Mas aquele que edificou a casa sobre a areia, soprou o vento, combateu aquela casa e grande foi a sua queda. Eu quero dizer que a nossa firmeza está em Cristo. Jesus aqui é rocha, e aqui a ouvir e praticar, Jesus está usando a palavra de Deus. Quem ouve, pratica, quem ouve, guarda e pratica a palavra do Senhor é bem-aventurado. Está edificando a sua casa sobre um lugar firme. Vai vir o vento, vai vir as lutas, vai vir as provações, mas na casa não cai. A sua casa não caiu porque você está edificada sobre a rocha. Se a sua casa caiu, infelizmente, você é um bom ouvinte, mas é um péssimo praticador, porque não adianta só ouvir. Jesus fala de ouvir, mas também guardar e praticar. Porque tem gente que ouve a palavra, mas não guarda e não pratica. É ouvir, guardar e praticar. Esse homem prudente, ele soube ouvir, mas soube guardar, mas soube praticar. Porque ele venceu os intempérios, e a intempério que o vento veio, a chuva veio, os rios combateram aquela casa e não caiu, porque esse homem é prudente. Este homem prudente aqui fala de homem sábio, um homem sábio que ele edificou a sua casa no lugar onde ele tinha estrutura, firmeza. A palavra do Senhor é a nossa estrutura, para nós suportar, vencer o vento, vencer a tempestade, vencer a luta, é a palavra do Senhor. É esse homem insensato, infelizmente, esse homem insensato aqui é um homem louco. Ele constrói a casa em lugar onde não há firmeza. Tem muitas igrejas somos nós, que está edificando a sua casa na areia. Quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem os intempérios da vida, quando vem as lutas, as provações, ele nega a sua fé. A sua casa não está edificada, ele não suporta, ele não consegue resistir aos ataques. Por isso que o apóstolo Tiago lhe disse: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. A palavra sujeitar significa submissão, submissão à vontade de Deus. Todo aquele que submete à vontade de Deus, ele resiste ao diabo, ele resiste ao mal, resiste ao ataque e ele vence. Então aprenda essa lição aqui que Jesus está nos ensinando. Edifica a sua casa na oração, edifica a sua casa na consagração, edifica a sua casa espiritual lendo a palavra, praticando a palavra, porque vai chegar tempos da nossa vida, momentos que virão, a sua casa ela não vai cair, porque você soube edificar a tua casa no lugar de firmeza, oh glória, você soube edificar a sua casa no lugar que é firmeza, e Cristo é a nossa firmeza. Se a sua bacala cheia, se a sua casa está sendo firmada em Jesus, você suporta o vento, você suporta os intempérios desta vida, você não cai, porque o Senhor te sustenta e você construiu a sua vida espiritual, você construiu a sua casa espiritual na rocha. A rocha é o próprio Jesus. Jesus disse para Simão: tu não serás chamado Simão, tu serás chamado Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus está dizendo à igreja que prudente, Jesus é a pedra, e toda a igreja que é edificada na pedra, que é Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a sua vida. Se a sua casa está sendo edificada na rocha, se foi construída na rocha, você pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas a sua casa não vai cair, porque você construiu num lugar onde tem firmeza, aonde tem alicerce, e a palavra é o nosso alicerce. A palavra de Deus é a nossa firmeza. A palavra de Deus
ela nos dá estrutura para podermos suportar os intempéries que vêm da nossa vida. Porque tanto veio para o homem que edificou a casa sobre a rocha, e tanto veio os intempérios da vida sobre o homem que edificou a casa sobre a areia. A diferença é, o vento veio para o homem que edificou a casa sobre a rocha, o homem prudente, como também veio a tempestade, como veio os rios que combateram a casa daquele homem que edificou a casa sobre a rocha. Assim também aconteceu naquele homem que edificou a casa sobre a areia. Mesmo o tempério veio sobre um, veio sobre o outro, mas há uma diferença. Qual é a diferença? A diferença é que aquele homem edificou a casa sobre a rocha. Ele estava firme a sua casa, e essa é a diferença. Ele soube escolher o lugar de onde edificar a sua casa. Ele não edificou a sua casa em qualquer lugar. Aprenda essa lição. Edificar a tua casa é espiritual. E aonde você está construindo a sua casa espiritual? Aonde está sendo o seu alicerce? Na rocha ou na areia? Rocha é Jesus. Quando fala da areia, fala da onde não tem estrutura, onde não tem firmeza. Aonde é areia? A areia fala de quê? A areia fala de um lugar que não é sólido. Quando vinha o vento, vem a tempestade, a casa caiu. Essa é a diferença. A diferença é que o homem prudente soube edificar a sua casa sobre a rocha. Ele não construiu a casa em qualquer lugar. Aquele homem sensato é um homem tolo, porque ele ouviu a palavra, ele ouviu, teve a oportunidade de construir a tua casa, mas ele somente era ouvinte, mas não era praticante. Esses que estão edificando a casa sobre a areia são esses que ouvem a palavra, mas não pratica as palavras. Quando vier as circunstâncias da vida, porque o vento tanto assopra para aquele que edificou a casa sobre a rocha, tanto sobre aquele que edificou a casa sobre a areia. Vê os mesmos intempérios, veio os mesmos fenômenos, porque veio a chuva, veio 3 fenômenos da natureza: a chuva, veio o vento e rios. Nas 2 casas veio os mesmos fenômenos, mas há uma diferença. O homem prudente edificou a casa sobre a rocha, em Cristo. Quem edifica a sua casa em Jesus suporta e vence. Mas o tolo que edifica a casa sobre a areia, quando vier o vento, a tempestade, ele abandona Cristo, abandona a fé, porque infelizmente ele ouviu, mas não guardou os ensinamentos de Cristo e não os praticou. Mas o homem prudente não, ele não somente ouviu, mas ele guardou os ensinamentos de Cristo e as praticou, porque ele sabia que haveria dias mal. Dias mal vem sobre a vida de todo. Mas a diferença é, se você tem um Senhor na tua vida, se a sua casa está sendo edificada em Jesus, você suporta e você vence. Porque a palavra do Senhor está escrito. O Senhor lhe diz na sua poderosa palavra: se as minhas palavras tiverem voz, pedi tudo o que quiseres, vos serás feito. Oh glória! Se as palavras de Jesus estão em você, se as palavras de Cristo estão em você, a sua casa está firmada, a sua casa está estruturada, você está firme e você não vai cair. Aprenda a edificar a tua casa na rocha, lendo a palavra, ouvindo a palavra, praticando a palavra, porque vai chegar momentos que virá tempestades para combater a tua casa. Mas se já bateu a tempestade, sabe por que a sua casa não caiu? Porque você leu a palavra, ouviu os ensinamentos, mas principalmente não é só ouvir, é praticar. Porque tem gente que ouve, mas não pratica. Tem muitas igrejas aqui, igreja somos nós, igreja aqui somos nós, que ouve a palavra, mas quando vem os dias mal, não pratica, não guarda. São aqueles que vão para a igreja, vão para os templos, ouvem a palavra, escuta bem a palavra, mas não guarda a palavra, não pratica, porque quem ouve tem que guardar e praticar. O insensato, ele só ouve, mas não guarda e nem pratica. Mas o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, ele não somente ele ouve, mas ele guarda e a pratica. A palavra do Senhor está escrita em Provérbios de Salomão 4:23. Sobretudo, o que se deve, guarda o teu coração,
porque deles procede a saída da vida. O salmista Davi lhe diz lá em Salmo 110, no versos 10, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então quem guarda a palavra do Senhor, vence. Quem guarda a palavra do Senhor e quem edificou a casa na rocha, que ouve a palavra, guarda a palavra, pratica a palavra, a sua casa está alicerçada. Mas você que ouve a palavra, mas não guarda, não pratica, eu quero dizer que grande vai ser a tua queda, grande vai ser a tua queda. Mas se você está edificando a sua casa, construindo a tua casa na rocha, eu quero lhe dizer que pode vir um vento, pode vir o que vier, mas você não vai cair, porque você está alicerçado em Jesus. Recebe esta palavra, que Deus nos abençoe. Inscreva no meu canal se você gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário e toque o sino para ser notificado dos próximos vídeos. Que a graça e a paz esteja com todos. Deus os abençoe. Até a próxima. Amém.